Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, vamos lá. Como prometido, eu trouxe o relato do meu parto e o que aconteceu comigo e por que até hoje eu sinto essas dores aqui na nuca. Mas antes de tudo, gente, eu quero muito que vocês se inscrevam no meu canal, curte, comenta o que vocês acharam e se vocês teriam coragem de fazer, né? O que eu pedi para ser feito. Então vamos lá. Gente, eu engravidei com 16 anos do Léo, né? E eu tive ele com 17. Foi basicamente mais de 12 horas de trabalho de parto. Por quê? Porque eu já tinha começado a sentir nas dores do parto, do trabalho de parto. Eu estava começando a entrar no trabalho de parto, só que eu demorei um pouco para ir para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, na maternidade de Campinas, né, eu fui muito bem recebida na maternidade de Campinas, certo? E eu cheguei lá com 3 de dilatação. Eles já logo me internaram e eu fiquei lá com a minha mãe. Minha mãe ficou lá o tempo todinho comigo, né? E eu fui internada, acho que na base de 1 hora, 2 horas da madrugada. E só tive o Léo 12h51, quase 2 horas. Não, quase 1 hora da tarde. Gente, foi muito dolorido. Minha bolsa não estourou. Eles tiveram que estourar minha bolsa, eles estouraram minha bolsa. Eu tava com 6 de dilatação. E quando eles estouraram minha bolsa, gente, a dor foi muito maior, muito mesmo. Foi tipo assim, subiu de escala de 10 para 100 de dor, tá? De muita dor. Até aí, tudo bem. Foi quando eu vi que uma moça pediu anestesia e ela teve parto normal. Eu não sabia muito, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito. Falei assim, eu vou querer, porque eu não tô mais aguentando de dor, eu tava sem comer, passei esse tempo todo sem comer nada. Os médicos, quando trocou o plantão, até então eles falaram que eu não podia comer. Talvez eles estavam pensando que eu ia fazer uma cesárea, né? Mas quando o médico ficou sabendo que eu não tinha comido nada, ele imediatamente pediu para me trazer uma geleia para mim, né? Só que eu já tava indo para a sala de parto, então já não adiantava mais nada. Até aí tudo bem. Pedi a bendita anestesia. Foi uma coisa que eu pedi, eu falei, eu quero anestesia, pelo amor de Deus, me dá anestesia que eu não aguento mais. Eles me deram anestesia. Eles tentaram 3 vezes dar anestesia, só que nesse período de tempo, das 3 vezes, eu tava sentindo muita contração e eles tiveram que parar. Terceira vez conseguiram me dar anestesia. Eu lembro só, eu não lembro da dor, não sei se essa anestesia dói, porque a dor da contração tava muito forte mesmo. E o nome da anestesia, até coloquei aqui no papelzinho, é epidural. Depois vocês pesquisam aí se vocês quiserem conhecer mais. O nome da anestesia é epidural, ou senão vocês podem colocar anestesia para parto normal, que já vai aparecer lá no Google para vocês falando dessa anestesia. Mas esse é o meu relato do como foi essa anestesia no parto normal. Deixa eu respirar um pouquinho, o negócio é longo. Até então tudo bem, me deram anestesia e eu só lembro de ter fechado os olhos e ter dormido perfeitamente. Gente, a dor para assim, ó, muito rápido. Eu simplesmente esqueci que eu estava tendo bebê naquela hora. Primeiro porque eu estava muito cansada mesmo. Foi uma noite inteira intensa, sentindo dor, mandando eu ir tomar banho quente, mandando eu andar, então foi muito cansativo. Quem já pariu normal sabe o quanto é cansativo. E até então tudo bem. Eu fui e me deram, me acordaram, me deram adrenalina, porque eu tava desmaiada, tiveram que me dar adrenalina na minha veia pra eu poder acordar, e eu acordei eles falando que era pra mim fazer força, né? Faz força pro seu bebê sair, seu bebê tá saindo. Aí eu comecei a fazer força, e nessa hora eu não tava conseguindo muita força, conseguir fazer muita força, porque eu não tava sentindo
você não sente da cintura para baixo. Então eu não tava conseguindo fazer muita força. E a força estava indo toda pra minha cabeça, tá? Indo toda pra minha cabeça real, toda. Então eu tava sentindo muita dor na cabeça de tanto fazer força, mas o bebê não saía. Até então que eles me colocaram em cima de um assento e falaram, eu quero pra me fazer força como se eu estivesse fazendo cocô. Foi aí que eu consegui, né? Aí eu fiz a força, saiu o bebê. Meu filho nasceu e não chorou. Foi a primeira coisa que eu me liguei. Falei assim, gente, por que meu filho não tá chorando? E eles choraram, ele não chorou. E eu já fiquei logo assustada, porque a minha gravidez toda foi pesquisando sobre tudo. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Por que meu filho não tá chorando? Aí a moça falou assim, olha, é o seguinte, teu filho não chorou e a gente precisa fazer o procedimento dele rapidinho. E mandou tirar a foto dele rapidinho e eu peguei, eu vou até botar aqui a foto dele. Ele foi muito rápido, foi coisa de segundo, eles colocaram aqui perto de mim, eu tava assim, eu só peguei assim e eles já levaram. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí a moça, calma, estão fazendo. Aí do nada começou a brotar gente de não sei de onde, rodearam meu filho. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que aconteceu com meu filho? O que aconteceu? Por que ele não chorou? Por que tem muita gente ali? Aí eu olhei pro meu marido, né, e falei assim, meu filho vai pra UTI. Até porque eu já conhecia, né? Quando eu fechei a boca, entrou uns enfermeiros carregando aquela incubadora, né? Cheio de aparelho, cheio de um monte de coisa. E colocaram meu filho lá dentro e eu fiquei tipo, o que vocês estão fazendo? Pra onde vocês estão levando meu filho? O que vocês estão fazendo? Aí a moça que tava me limpando, né, falou assim, olha, calma, vai dar tudo certo, teu filho vai estar bem, confia. Só descansa, mandou ele sair pra ela terminar o procedimento lá, né? Ela terminou o procedimento e me mandou pra sala de pré-parto, né? E quando ele chegar na sala, tinha mais 3 mulheres lá, esperando acho que 1 hora. Acho que a gente teve que esperar 1 hora ainda lá, e eu fiquei 1 hora lá. Gente, eu comecei a sentir muito frio mesmo. Eles tiveram que colocar 3 cobertas em cima de mim, de tanto frio que eu tava sentindo. Eu tava me tremendo de frio, assim, ó, me tremendo mesmo. Foi horrível. Aí a gente pegou e... Aí eu vi aquelas mãezinhas com o bebê e eu falava, por que meu bebê não tá comigo, né? O que aconteceu? E eu já comecei a me culpar por ter pedido anestesia, né? Achava que a anestesia tinha causado alguma coisa nele. E eu já desesperada, querendo ir pro quarto pra poder saber de alguma notícia, porque lá eles não estavam me dando nenhuma notícia, eu não sabia de nada do meu bebê. Foi até então que eles pegaram e me levaram pro quarto. Quando eles me levaram pro quarto, eu cheguei lá e vi que não era um quarto normal de maternidade, né, gente? Primeiro que eu era no quarto de SUS. Eu tava pelo convênio do SUS, né? Eu era do SUS. E quando eu cheguei no quarto, só tinha só uma moça do meu lado. Então eu tava no quarto do convênio, eu não tava no quarto do SUS. Eu não tinha convênio nenhum. E eu achei já estranho, né? Porque eu sei que quarto de SUS tem umas 4 ou 5 mulheres, são quartos gigantes. E lá era um quarto, tipo, um quarto normal, só tinha eu e uma outra menina do meu lado, né? Aí eu já falei, gente, o que aconteceu? Porque eu tô nesse quarto. Muito diferente de um quarto de SUS, né? Aí foram lá pra... Meu marido foi lá pra saber do Léo, né? O que tinha acontecido. Foi quando falaram que eu podia tomar banho e me vestir, já tinha passado um tempo já pra me tomar banho, me vestir direitinho. Uma enfermeira foi lá, me auxiliou primeiro, pra depois eu ir sozinha depois. Quando eu me levantei, eu comecei a sentir uma dor muito forte mesmo, assim, que parecia que tava caindo um mundo na minha cabeça, muito forte, gente, vocês não têm noção que dor foi aquela. Era uma dor muito forte que eu não podia ficar sentada. Se eu sentasse, doía, eu só conseguia ficar deitada, sentada sem chance. Aí eu ia lá, tomava banho rapidinho, eu tomava banho assim de cabeça baixa. Eu não tomava banho tipo de cabeça, porque doía muito e vocês não têm noção. Eu lembro até hoje da dor porque eu ainda sinto essa dor, né? Só que um pouco mais fraca do que eu senti na época. Tudo bem.
Até aí eu achava que foi por causa do parto, que em vez de eu fazer força para baixo, estava fazendo força para cima, por isso estava doendo ainda, né? Então, um parto, uma gravidez mexe com o corpo inteiro de uma mulher. Então, a enfermeira pegou e me mandou, mandou falar, ficou deitada e falou assim, olha, a gente vai tirar uns remédios, me dava dipirona, uns remédios que dão pós-parto, né? Aí eu tomei de boa, acho que tava tomando soro também. Foi quando eu fui visitar meu filho. Comecei a andar, a dor. Eu falei assim, não, eu tenho que ver meu filho, eu quero ver meu filho, mas eu tava sentindo muita dor. Olhei ele rapidinho, gente, foi um impacto, porque ele tava com uns aparelhos no corpo, né? E depois eles tiveram que colocar um negócio, tipo uma cama protetora, porque ele batia muito com a mãozinha, sabe? Ele batia muito com a mãozinha e arrancava os negócios que estavam no rostinho dele. Aí eles tiveram que colocar uma capa protetora pra ele não arrancar. Até aí foi tipo um choque, eu vou botar até a foto dele aqui quando ele tava lá na UTI. Então foi tipo um choque muito grande pra gente ver aquela situação e por que aquilo tava acontecendo. Fui, deitei porque eu não conseguia ficar 10 minutos lá no quarto com meu filho. Voltei pro meu quarto e deitei de novo. Foi quando eu voltei lá, falei com a médica falou que foi culpa minha, porque provavelmente eu tinha tido alguma febre, tinha ficado doente e não tinha percebido. Eu falei assim, não, minha gravidez foi muito bem acompanhada. Ela foi muito bem acompanhada. Eu tenho todos os exames, eu tenho todas as ultrassons. E, gente, não tem lógica. Enfim, taxaram como se fosse minha culpa do meu filho estar ali. E isso já me deixou com a cabeça a mil. A gente fez o procedimento, tudinho, saí. Quando foi no dia de sair, deu 3 dias, eles iam dar alta. Quando chegou lá, eu tava com a pressão muito alta, tava quase 16 a minha pressão. E foi quando do nada chegou 5 médicos na minha sala, na sala onde eu tava, no quarto onde eu tava, pra saber o que tinha acontecido, porque eu tava com aquela pressão muito alta, né? Eu falei assim, eu não sei, eu tô aqui deitada, eu só tô sentindo muita dor na cabeça. Falaram que era pra me acalmar e que eu ia ficar mais um dia até minha pressão baixar. Aí quando foi no 4º dia me liberaram, eu pude sair do hospital e ainda com muita dor mesmo. Quando foi à tarde, eu saí de manhã, quando foi à tarde eu fui visitar meu filho, não consegui visitar meu filho, cheguei na maternidade, vomitava mesmo, de tanta dor, gente, vocês não têm noção de quanta dor eu sentia. Então, todas as vezes que eu ia tentar visitar meu filho, eu chegava na maternidade e vomitava, eles iam, me internavam, me davam soro, até que 2 dias antes do meu filho ter alta, eu cheguei lá e vomitei como sempre, né? E eles me botaram no soro. Um santo médico, me falou o seguinte, olha, aconteceu que o líquido da tua coluna, no momento que a gente foi aplicar a anestesia, saiu. E nessa que o líquido saiu, você tá sentindo muita dor nessa parte aqui. E ele não se repõe o líquido. Pra repor esse líquido, a gente vai ter que tirar o sangue da sua veia e fazer o mesmo procedimento, só que com sangue, e colocar o sangue na tua coluna. Foi isso que eles me falaram, gente. Eu não sei, eu lembro até hoje essas mesmas palavras dele, foi isso que ele me falou. Ou então você bebe mais de 2 litros de água por dia para ver se resolve. Se não resolver daqui a 3 dias, você vai ter que voltar aqui, a gente vai ter que fazer o procedimento. E o procedimento é muito doloroso mesmo. Então, eu vou fazer, né? Fui pra casa, tomei vários... No primeiro dia, eu não comi, eu só bebi água. Bebi muita água. E ele me passou também Novalgina. E foi isso que aliviou a minha dor. E desde então, eu tenho que beber muita água pra mim não sentir mais essa dor. Não chega a ser a dor muito parecida com a que eu tive lá. Porém, dói bastante, a ponto de eu querer ficar deitada, porque é uma dor insuportável aqui e eu percebo que vai começar a dor quando eu não estou bebendo água. Se eu não beber água, vai fazer isso, vai acontecer isso comigo. Eu
já é certeza, se eu não beber água, eu vou sentir dor. Aí ele mandou pra casa, foi quando eu consegui visitar meu filho. Eu visitei e no 10º dia que ele nasceu, ele saiu da maternidade, né? Dia 9 de junho, ele saiu da maternidade, graças a Deus. Quando foi uma semana depois, a maternidade de Campinas foi fechada, porque todos os bebês estavam nascendo, a maioria dos bebês estavam nascendo e indo direto para a UTI. Era um número muito grande de bebês nascendo e indo direto para a UTI. Por quê? Porque a maternidade de Campinas estava contaminada com uma bactéria que afetava o sistema respiratório dos bebês. Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu filho. O sistema respiratório do meu filho, ele foi afetado, ele não chorou, ele nasceu sem respirar, ele nasceu roxo, parecia um bebê morto quando ele nasceu. E foi isso que aconteceu. E a médica falou que foi culpa minha, e eu tinha certeza que não foi culpa minha, porque eu fiz tudo certinho, tudo conforme era para ser feito, me cuidei o máximo que eu pude me cuidar, não fiquei doente. Então foi uma coisa que falaram, você podia ter colocado eles na justiça, mas eu tava tão feliz que meu filho tava vivo, eu tava tão feliz, e o jeito que eles me trataram também foi... eles me trataram tão bem, eu acho que já sabia o porquê, né, tava acontecendo aqui, então eu fui tratada muito bem, que eu não quis saber, eu só queria saber de curtir meu filho naquele momento e correr atrás de outras coisas que eu tinha que correr atrás dele, porque ele nasceu sem respirar. Isso ocasionou que o cérebro dele deu uma inchadinha, né? Ficou maior do que o tamanho que deveria ser. E ele teve que tomar fenobarbital, um remédio anticonvulsivo muito forte, até os 8 meses de vida. Então, eram trilhões de coisas na minha cabeça e o que eu não queria pensar naquele momento era de colocar alguém na justiça e ter outro problema na minha cabeça para colocar ele na justiça. Fora que ele também nasceu com PTC, que é o pé torto congênito. Ele nasceu com um pé torto, e a gente tem que fazer todo o procedimento. Gente, se vocês quiserem fazer esse tipo de procedimento, eu aconselho vocês perguntar para a médica de vocês, que está acompanhando o pré-natal de vocês, porque é um procedimento que pode sim trazer uma complicação, e depois de 4 anos eu ainda sinto essa complicação. Lógico que é bem menos forte do que... é mais fraco do que eu já sentia, porque eu chegava a vomitar de dor, porém é uma complicação que você vai ter que carregar. Eu acredito que eu vou ter que carregar isso pro resto da minha vida, né? A não ser que eu faça o procedimento que é para ser feito. Mas é uma coisa que você tem que pensar muito bem antes de fazer e ver o que pode acontecer e como fazer com que isso não aconteça. O meu parto foi esse. Fora isso, graças a Deus, meu filho está muito bem hoje. Ele não teve mais complicações. A convulsão que ele teve foi só mesmo no primeiro dia de vida dele, no momento que ele saiu da minha barriguinha, que ele teve que tomar vários antibióticos fortes, foi só naquele momento. Depois eu segui todo o protocolo de dar os remedinhos na hora certa. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Quem quiser fazer esse tipo de procedimento, que é um procedimento muito bom, você realmente não sentir mais dor depois que você vai ter. Ele só dá anestesia mesmo quando você está na sala de parto, quando você está quase tendo bebê. E é uma anestesia que você não sente mais dor, você não sente nenhum bebê saindo, pra falar a verdade. Mas tem essa complicação que é um pouco chatinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.